Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre conhecimento e verdade. A primeira coisa é fazer essa definição do que é conhecimento. Conhecimento, ele é o ato ou o efeito de abstrair ideia ou a noção de alguma coisa, como por exemplo, o conhecimento das leis, o conhecimento de um fato, o conhecimento de um documento, de um termo de recibo ou nota em que se declara o aceite de um produto ou serviço. Também indica o saber, a instrução ou o cabedal científico. O termo conhecimento, ele inclui, mas não está limitado a descrições, hipóteses, conceitos, teorias, princípios e procedimentos que são ou úteis ou verdadeiros. O conhecimento ele está associado com a pragmática, isto é, ele se relaciona com alguma coisa existente no mundo real, do qual nós temos uma experiência direta, e ele pode ainda ser apreendido como um processo ou como um produto. Quando nos referimos a uma acumulação de teorias, ideias e conceitos, o conhecimento ele surge como um produto resultante dessas aprendizagens, mas como todo produto é indissociável de um processo, podemos então olhar o conhecimento como uma atividade intelectual, através da qual é feita a apreensão de algo exterior à pessoa. Há alguns modos de conhecer. A relação entre conhecimento e verdade, ela diz respeito às garantias de certeza do que pensamos saber. Por ato de conhecimento, entende-se a relação entre o sujeito que conhece e o objeto a ser conhecido. Por produto do conhecimento, entende-se o resultado do ato de conhecer. Há vários tipos de conhecimento. O conhecimento mitológico, o conhecimento científico, o conhecimento do senso comum, da filosofia, da arte. Tradicionalmente, distingue-se dois modos de conhecer, pela intuição e pelo conhecimento discursivo. A intuição é um conhecimento imediato, direto e indemonstrável. E ela pode ser empírica, quando se trata de um conhecimento imediato, baseado na experiência, no sensível, quando ela é adquirida pelos sentidos. Então, a visão, o tato, o olfato, o paladar, ou psicológica, quando ela é adquirida pela experiência interna. Ela também pode ser inventiva, que responde pelas descobertas súbitas. Por exemplo, as descobertas do sábio, do artista, do cientista. Ela também pode ser intelectual, caracteriza pela captação direta da essência do objeto. Um exemplo é a maneira como o filósofo Descartes chegou à sua primeira verdade, o cogito, com aquela famosa frase: cogito ergo sum, ou seja, penso, logo existo. A razão, ela precisa de abstrações, né? Abstrair significa isolar, separar de. Por exemplo, quando vemos um cinzeiro de forma hexagonal e de cristal, abstraímos, isolamos essas características por serem secundárias e consideramos apenas o ser cinzeiro. Representação intelectual do objeto. Se refere a qualquer objeto que sirva para recolher cinzas. O conhecimento discursivo, ele não se dá diretamente, como no caso da intuição, mas ele opera por encadeamento de raciocínios que levam a demonstrações e conclusões. Um exemplo seria a lógica e a matemática. Ele é responsável pelos conceitos e ideias gerais que compõem o conhecimento. Por isso, ele é um conhecimento mediato e abstrato. A pergunta pela verdade, ela se dá pela verificação dos juízos que fazem sobre as coisas, ou que nós fazemos sobre as coisas. Uma coisa isolada simplesmente é.
ou seja, ela tem realidade. Do ponto de vista epistemológico, científico, a verdade é a consideração do juízo e a possibilidade de dizer se ele é verdadeiro ou falso. Do ponto de vista da moral, trata-se da verdade como veracidade, pela qual o que é dito pode ser verdade ou mentira. Tratamos de um outro ponto, então, com relação ao conhecimento e verdade. Quando nós falamos de conhecimento e verdade, nós temos duas vertentes, o dogmatismo e o ceticismo. O dogmatismo, ele é um termo usado pela filosofia e pela religião. Ele é o pensamento que afirma a capacidade do homem de atingir a verdade absoluta e indiscutível. Na religião, ele corresponde ao conjunto de dogmas, os pontos que são fundamentais e indiscutíveis de uma crença. O nome ele vem do termo grego dogma, que significa opinião. Esta opinião não deve ser entendida em seu sentido comum, como uma afirmação impensada. Podemos definir as opiniões de um filósofo como uma doutrina. São afirmações que se referem a princípios através dos quais é possível alcançar a verdade e conhecimentos absolutos. Já na filosofia, é o pensamento contrário ao ceticismo, que questiona a possibilidade de o conhecimento total da verdade. O dogmatismo é uma espécie de fundamentalismo intelectual, onde se expressam verdades que não são sujeitas à revisão ou à crítica. Foi a posição assumida por vários filósofos durante o longo período histórico da filosofia. Já o termo ceticismo, ele faz referência a uma teoria filosófica. Ele retrata o perfil de uma pessoa que questiona várias ideias dentro da sociedade. Os questionamentos, eles giram em torno da verdade, acreditando que nem tudo é como se pensa. Dois filósofos da antiguidade clássica que são representantes do ceticismo são Protágoras e Gorgias. Bom, a dúvida é o principal mecanismo do ceticismo. A pessoa deve ser movida pelas perguntas e incertezas para interpor uma ideia estabelecida. Os intelectuais, eles acreditam que essa teoria teve sua origem na Grécia Antiga e foi fundamental para grandes avanços da humanidade. Há duas formas de ceticismo, o filosófico e o científico. Eles seguem basicamente a mesma linha, mas o primeiro ele avalia os pensamentos, enquanto o segundo tenta encontrar explicações para as pesquisas dentro da ciência. O ceticismo ele é uma doutrina que afirma que não se pode obter nenhuma certeza absoluta a respeito da verdade, e ele prioriza sempre o conhecimento científico. Um expoente desse tipo de teoria é David Hume. E ele afirmava que a razão dos céticos e a razão dos dogmáticos são de um mesmo gênero, apesar da contrariedade das suas operações e das suas tendências. Bom, aí nós temos a imagem de uma obra-prima que se chama O Triunfo da Verdade. É uma pintura feita pelo pintor Luigi Mussini em 1847. Nela, a verdade, que é representada pela jovem segurando a tocha, está cercada por grandes pensadores de diversas áreas de conhecimento. Então, a começar pela direita estão Isaac Newton, o Galileu de verde, Dante Alighieri. E à esquerda estão Confúcio, Platão, Aristóteles de amarelo, Heródoto com louros, entre outros. Esse é um exemplo de como a verdade ela se expressa através da pintura também, né? Essa obra ela se chama A Condição Humana e ela questiona essa questão da verdade. Existe, né, relação entre o que é real e o que é ilusório?
O autor dessa obra é René Magritte, né? Ele é um dos expoentes do movimento surrealista e ele coloca em questão: será possível o conhecimento verdadeiro? E uma das suas explicações com relação a essa obra é que ele diz assim: eu coloquei em frente de uma janela, visto do interior de um quarto, uma pintura representando exatamente a parte da paisagem oculta pela própria pintura. Portanto, a árvore representada na pintura escondia a árvore localizada por trás dela, fora do quarto. Ela existia para o espectador desta forma, ao mesmo tempo dentro do quarto na pintura e fora do quarto na paisagem real, que é o que nós vemos no mundo. Nós vemos como existindo fora de nós próprios, mesmo que seja apenas uma representação mental, o que nós sentimos dentro de nós. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre conhecimento e verdade, e eu espero que tenham gostado.